Vai falar sobre a revista Cruzoé. Sexta-feira é dia de Cruzoé nas ruas. E quem vai falar com a gente sobre isso é o Wilson Lima, que é também aqui de Brasília. E ele escreveu uma das matérias, no caso, que está nessa edição, que é a República de Alagoas, o embate entre Arthur Lira e Renan Calheiros. Diga-se de passagem, é um embate que não é para amadores. Arthur Lira e Renan Calheiros. Me diz uma coisa, Wilson, nessa briga, quem é que ganha? ou ninguém ganha? Todo mundo, WO, todo mundo sai correndo, como é que é? Eu lembrei daquela frase, Júlia, como é que é? Eu acho que foi da Dilma, que fala que ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, vai ganhar, vai perder, uma coisa meio assim nessa linha. Porque essa é uma briga... Da Dilma, mas tem uma música de Marília Mendonça, né? Todo mundo vai sofrer. É bem isso, é bem isso. E nesse caso especificamente, também quem sofre é o brasileiro, né? Porque afinal de contas, nessa briga de Renan Calheiros e Arthur Lira, basicamente a política nacional ela é conduzida a partir dessa disputa. É uma disputa local, mas enfim, que tem uma influência na disputa nacional. Boa tarde para você, Júlia, boa tarde para os colegas do chat. Enfim, o chat todo sempre ativo aqui no Antagonista. Em suma, Júlia, essa matéria ela fala basicamente sobre essa disputa, que é uma disputa histórica lá em Alagoas, como o governo Lula ele precisa se equilibrar em dois polos muito distintos, né? Porque ele não pode tomar partido nem do Lira, nem do Lula. Por quê? Do Renan, perdão. Então, assim, se o Lula tomar partido do Lira, ele cria uma briga com o Renan e cria uma briga com o Senado automaticamente. Se tomar partido do Renan, ele cria uma briga com o Lira e também cria uma briga com a Câmara. Então, é uma situação muito delicada ali para o presidente da República, que mostra e que é sintomática, né? Porque, na verdade, é um grande ponto da fraqueza política do governo federal e da falta de articulação política, né, do Palácio do Planalto para lidar com esses dois personagens, né? Então, a matéria conta um pouco dessa história, conta um pouco de um bastidor até então inédita, que essa briga do Renan com o Lira também é uma antecipação do cenário para 2026. Para quem não sabe, o Lira ele quer ser senador para Alagoas e o Renan quer encerrar a carreira como governador do estado. Só que, de novo, né? Só que para o Renan querer ser governador, ele vai ter que brigar com o grupo do Lira, que tenha lá o JHC como principal candidato, inclusive bem cotado nas pesquisas locais. Se o Lira quiser ser senador, ele vai ter que brigar com o Renan Calheiros, porque, primeiro, que a vaga do Senado que vai abrir em Alagoas em 2026 é do próprio Renan. E outro detalhe, o Renan também não vai querer deixar essa vaga cair no colo do Lira, porque ele tem sua disputa política. Enfim, ele quer manter a sua hegemonia no estado. É bom lembrar que a Alagoas tem 102 municípios e ali PP do Lira e MDB do Renan brigam prefeitura a prefeitura para saber quem é o grupo político mais forte no estado. Eu acho que é uma das... Se a gente for pegar pela região Nordeste, Júlia, essa disputa do Lira com o Renan sem dúvida nenhuma, a disputa mais acirrada em toda a região Nordeste. Eu até ouso dizer que seria a mais acirrada do país, porque vários grupos, e aí, enfim, vamos lá, se você for pegar Maranhão, você tem o grupo do Sarney e o grupo do Flávio Dino, mas não chega a esse nível de disputa, né? Você tem ondas, né? O sarneísmo dominou o Maranhão durante aproximadamente 50 anos e depois, com agora o Dino conseguindo tomar o controle e a hegemonia dinista já está indo aí para sua 10ª, já está indo para a 8ª, indo para a 9ª temporada. Então, você já teve essa mudança de ventos por lá, mas não tem essa disputa geral. Você tem, por exemplo, no Piauí, o grupo do Ciro Nogueira disputando com o grupo do hoje ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Então, mas mesmo assim, não é uma disputa tão acirrada, né? Na Bahia, você tem o ACM Neto, o carlismo, disputando com o grupo do Rui Costa. Mas, de novo, nenhuma dessas brigas locais chega ao nível de Renan Calheiros e de Arthur Lira, que é uma disputa, enfim, que chega até em questões pessoais, assim. O ponto é o seguinte, se você quer fazer, eu já falei isso no papo algumas vezes, essa matéria ratifica isso.
Se você, Júlia, ou você que está no chat, você quiser fazer uma festa, ou melhor dizendo, se você tem uma pessoa que você não gosta muito, essa pessoa, né, está fazendo uma festa, convide para essa festa Renan Calheiros e o Arthur Lira para fazer parte dessa festa, porque vai dar tudo errado. Não convide os dois para o mesmo bar, porque os dois ali são ferro e fogo, gato e rato, e é uma disputa que ainda vai pautar muito a política nacional nos próximos anos. É porque a gente também tem dois personagens com muito poder, não é? O Renan, com um poder histórico acumulado ao longo de anos, e o Lira, que é um protagonista recente, mas que conseguiu uma dimensão muito grande, não é, Wilson? Então, assim, é curioso, você citou vários outros estados, à medida que você ia falando, eu estava pensando numa coisa, eu tive, há um tempo atrás, uma vez eu conversando com um cientista político, ele comentando sobre isso, assim, como estados do Nordeste que não conseguem uma representação nacional no executivo, eles têm esse poder político muito grande, Aí me lembra um pouco a conversa que a gente teve na segunda, foi na terça-feira, não lembro, com o presidente do Novo, que o Novo agora está querendo construir essa base, que é justamente o que esses partidos como o PP, o MDB, eles têm. Não é? Agora, eu queria só te perguntar uma outra coisa. Essa matéria, eu imagino que você também fala um pouco sobre a história de Alagoas, porque não é a primeira vez que Alagoas está em evidência. Não é? O Collor, ele não é de lá de nascença, mas também fez história política em Alagoas. Sim, sim, sim. Alagoas é conhecida pela sua produção de cana, né, pelas suas praias, né, Maragogi, enfim, e também por alguns políticos clássicos, né, enfim, Collor, Renan, agora o Lira, né, o Benedito Lira, né, Benedito de Lira, ele já era, enfim, disputou ali a hegemonia do seu grupo político nos anos 90 com o próprio Renan, então é um estado que, de fato, tem essa característica. Mas tem um detalhe, Júlia, que nessa matéria a gente também aborda isso, porque parece uma coisa curiosa essa questão de você ter um estado pequeno que tem uma relevância tão grande no cenário político nacional. Porque é bom lembrar que tem uma relação de troca-troca, né, de ganha-ganha político entre o governo federal e as suas bases eleitorais. É bom lembrar que a região Nordeste, ela tem a sua importância, apesar dos seus problemas, ela tem a sua importância porque ela tem essas unidades dos grupos políticos. Não é a bancada do Maranhão, por exemplo. A bancada do Maranhão hoje é uma bancada um pouco mais guinista. A bancada de Alagoas na Câmara, ela é uma bancada um pouco mais ligada ao Arthur Lira. Então, como há uma consolidação de no máximo dos grupos políticos, então é mais fácil você criar uma unidade partidária, e essa bancada, ela tem um poder de influenciar maior, um poder de influência maior a ditar esses rumos da política nacional. Por exemplo, não é o caso que acontece com a bancada de São Paulo. A bancada de São Paulo tem 70 deputados, mas você não tem um grupo específico, por exemplo. Você não tem um grupo, você tem vários subgrupos. Você tem um grupo de Cezinha de Madureira, bancada evangélica, você tem um grupo do Antônio Carlos Rodrigues, que é o presidente da bancada, que é deputado do PL, você tem um grupo do PT, né, ligada ao grupo ali a região do Grande ABC. Então, assim, são vários grupos que cada um tem seu interesse específico. Na região Nordeste, não. Você tem no máximo 2 grupos, ou um grupo, e esse grupo, e detalhe, que é um detalhe mais curioso, quando é para você conseguir levantar recursos do governo federal para o Estado, esses grupos, apesar da sua disputa local, eles se unem. Não é como São Paulo, Rio de Janeiro, que cada um vai para um canto e não há uma unidade. Então, isso também colabora para que essas realidades locais, elas de fato impactem na política nacional. Viu? Maravilha, Wilson. E, gente, só para lembrar, hoje os 5 Minutos, o que é o podcast diário aqui do Antagonista que eu apresento, que já está no ar, também conversou com o Wilson Lima. Hoje a gente está tendo overdose de Wilson Lima, que foi sobre uma conversa com o Celso Sabino. Não está na pauta, Wilson, mas assim, dá um spoiler para a gente. Como é que foi essa conversa com o ministro do Turismo? Hoje é overdose, mas tudo bem, a gente tem que honrar o salário, mas vamos que vamos. Na verdade, Júlia, brincadeiras à parte, nós conversamos com o Celso Sabino na quarta-feira à noite, e nós falamos um pouco sobre política, sobre União Brasil, a articulação do União Brasil, a capacidade de ele entregar votos do União Brasil para o governo federal, e também sobre as políticas e prioridades do Sabino à frente do Ministério do Turismo.
Enfim, ele fala que vai apresentar um plano nacional de turismo, esse plano vai ser apresentado até setembro, segundo ele, e a ideia é você, pelo menos no primeiro momento, incentivar os hubs, né? Algumas cidades que já têm a sua infraestrutura turística consolidada, a fazer dessas cidades uma espécie de hubs, né? Para incentivar o turismo em outras cidades, né? Então, por exemplo, utilizar o Rio de Janeiro para, por exemplo, incentivar o turismo em Belém, que vai ser palco da COP30 em 2025. Então, há todo um planejamento, esse plano também vai trabalhar com metas, olha, o Brasil tem que ter X visitantes em tantos anos, ou o setor turístico vai ter que crescer tantos por cento em tal período. Então, eles estão traçando aí algumas metas factíveis. Foi uma conversa boa, né, uma conversa inicial do ministro, agora é ver se de fato, né, porque uma coisa é você falar, né, uma coisa é você, né, eu quero ter um plano, vai ter metas, etc, etc, etc. Outra coisa é se você vai conseguir de fato entregar. Todo político, né, Júlia, quando chega no ministério, né, isso aí é um detalhe que é muito curioso, né, assim, todo político quando chega na pasta nova, já fala, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, a gestão anterior era isso, era aquilo outro, chega cheio de protocolos, de intenções, mas aí com o tempo a realidade se impõe, e aí vamos ver, né, se o Celso Sabino vai de fato entregar votos do União Brasil e de fato vai entregar tudo aquilo que ele imagina, pelo menos nesse primeiro momento. E se a União vai finalmente ficar com a Embratur, né? Que até agora a gente não tem novidade sobre isso. Então, tá, essa história vai, o Freixo cai, não cai, o Freixo virou um pêndulo, perdão. Então, assim, se ele vai cair, se não vai cair. No primeiro momento, o União Brasil tinha abrido mão da Embratur. Se não me engano, Júlia, aí me corrija, por favor, porque minha cabeça também é tanta coisa na cabeça que eu acabo esquecendo. Mas eu acho que até lembro que você fez essa pergunta nos 5 minutos, né? Se o União Brasil, se o fato de o União Brasil já tomar conta... Se a União estava satisfeito com o espaço. Essa história do Freixo já é basicamente sintomática, né? Mostrando que o União Brasil não ficou totalmente satisfeito com o Ministério do Turismo e não vai ficar mesmo, né? O partido tem 59 votos. Então, uma coisa, e para você entregar pelo menos 50 votos, você isolar ali uma ala que não vai votar no governo Lula de jeito nenhum, né? Como, por exemplo, a Rosângela Moro. Então, para você conseguir isolar esse núcleo, a fatura é muito, muito alta e o governo federal vai ter que rebolar muito para conseguir entregar uma fatura compatível com a fome do União Brasil. Maravilha, Wilson. Obrigada pela participação. E fica aí a dica para quem ainda não leu a Cruzoé, entrar lá e dar uma lida para entender um pouquinho mais sobre o poder de Alagoas. E aí, a partir Júlia, disso... Oi, volta aí. Diz aí. Deixa eu só responder... Desculpa te cortar, Júlia. Mas deixa eu só responder a pergunta aqui do Renato Nogueira, que eu gosto sempre de responder as perguntas do chat. Renan e Lira, para quem você fala assim. Renato, só vou te falar uma coisa. Entre Renan e Lira, eu torço pro fogo no parquinho, meu amigo. Porque pra gente, pra nós jornalistas políticos, meu amigo, vou te falar uma coisa. Quanto mais fogo no parquinho, mais história a gente tem para contar. E para você que acompanha, mais divertido fica. Mas eu vou te dizer, tem fogo no parquinho demais aqui em Brasília ultimamente, viu? É isso, mas é isso, assim. Entre os dois, eu torço pela briga, meu amigo. Entendeu? Tem até uma brincadeira que se fala, tem um amigo meu, que ele faz essa referência, né? Quando você tem dois inimigos, né? Coloca os dois no octógono e vê quem consegue resistir mais tempo à porrada do outro. Eu torço pra briga, mas a política é isso, a política é uma delícia, quando você consegue, quando você enxerga, quando você observa essas situações e quando você tem a capacidade de fazer essa análise e acompanhar de perto esses cenários. É algo muito gostoso. De novo, eu torço pela briga e deixo que eles que entendam. Maravilha. Tá bom, Wilson, obrigada. Até a próxima.